Hoje, no Bíblia Acolhe, a gente mergulha num salmo que nasce do desespero, mas termina em louvor. Um clamor sincero de quem está longe de tudo, mas ainda crê que Deus escuta. Salmo 61 é o grito de uma alma cansada que descobre, no meio do caos, que a rocha mais alta ainda está de pé e que debaixo das asas de Deus tem refúgio, promessa e canção. Vem comigo. E no meio daquele clamor, a alma ainda latejando de angústia, ele escreve: Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Salmo 61, verso 1. Repara comigo, ele não está fazendo uma oração sofisticada, cheia de floreios. É um grito, um desabafo de quem não aguenta mais carregar o peso da alma sozinho. A palavra hebraica traduzida por clamar aqui tem o sentido de uma súplica intensa, quase um grito de socorro. É diferente de apenas orar. É como se ele dissesse: Deus, me escuta, por favor, me escuta agora. Não é uma fala serena no quarto, é o tipo de oração feita com a voz embargada e as mãos tremendo. Tem dor aí. E mais, o verbo atende vem da ideia de inclinar o ouvido, como quem se abaixa para ouvir uma criança chorando. Ele não exige, ele implora. E a gente precisa lembrar de onde ele escreve isso. A tradição nos mostra que esse salmo provavelmente foi composto por Davi num tempo de exílio, quando ele estava afastado do trono e da casa de Deus, talvez por causa da rebelião de Absalão. Ou seja, um rei, mas agora fugitivo, um pai, mas agora quebrado, um homem, mas agora com o coração em frangalhos. Dá para sentir o peso? Aí no verso 2, ele continua: Desde os confins da terra clamo a ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Olha isso. Desde os confins da terra. Ele não está falando necessariamente de geografia, tipo estar no fim do mundo. Isso aqui é uma expressão de distância emocional e espiritual. É como se ele dissesse: Deus, eu tô longe demais, longe do teu templo, longe do teu povo, longe de mim mesmo. A palavra abatido aqui carrega a ideia de um coração fraco, cansado, quase desfalecendo. É alguém que já tentou tudo e só resta a esperança em Deus. E então, o pedido que muda tudo: põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Isso aqui é lindo demais. Ele reconhece que sozinho não consegue alcançar essa rocha. Ele não pede uma escada nem forças para subir, ele diz: põe-me, ou seja, carrega-me até lá. Toma a iniciativa, Senhor. Eu não tenho altura, não tenho força, não tenho como, me leva. E essa rocha que ele pede para ser colocado é símbolo de estabilidade, segurança, refúgio. Numa terra cheia de vales e colinas como a Palestina, uma rocha alta dava visão, proteção, firmeza. Mas ele quer mais do que altura física. Ele quer uma posição espiritual mais elevada do que sua angústia. Uma perspectiva que ele, no vale da dor, não consegue alcançar sozinho. E olha só, essa é uma antecipação da doutrina da graça. O homem não pode se elevar por mérito, mas é Deus quem nos levanta, nos coloca em Cristo, a rocha eterna, firme, segura e mais alta que qualquer tempestade. No verso 3, ele confessa: Pois tem sido meu refúgio, uma torre forte diante do inimigo. Ele olha para trás agora. Mesmo no meio do caos, ele lembra do que Deus já fez. A palavra refúgio aqui é como uma tenda no deserto, um abrigo provisório mais eficaz contra a areia e o calor. E torre forte é ainda mais forte. Uma estrutura alta, inexpugnável, de onde se vê o inimigo, mas ele não pode alcançar você. É segurança no meio da guerra. Esse tipo de torre era comum nas cidades muradas de Canaã, um local estratégico de defesa. Ou seja, Davi está dizendo: mesmo quando tudo parecia me destruir, tu foste o abrigo. Mesmo quando os inimigos estavam à espreita, tu me colocaste num lugar seguro. E não tem como não sentir a emoção crescendo aqui. Não é só memória do passado, é convicção de um Deus presente. Ele não diz tu foste apenas como quem olha para trás com saudade, mas como quem sabe que o caráter de Deus não muda. Se foi refúgio ontem, será refúgio hoje. E amanhã também. Então, no verso 4, ele declara: Quero habitar no teu tabernáculo para sempre e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Aqui ele não pede, ele afirma. Isso é o que brota de um coração que foi socorrido. Desejo por presença. Ele quer habitar. Ele quer ficar. Não é só um pedido para Deus resolver seus problemas. É um anseio por intimidade. Ele não quer um milagre, quer o Deus dos milagres. O tabernáculo aqui representa a presença de Deus. Lembra? Era no tabernáculo que se ofereciam sacrifícios, que se sentia o cheiro da adoração, que se via a glória pairando sobre o propiciatório.
E Davi, longe do santuário físico, clama por essa realidade espiritual. Senhor, me deixa morar contigo, sempre, todos os dias, para sempre. E aí vem a imagem mais terna de todo esse trecho. Refugiar-me no abrigo das tuas asas. Essa metáfora é uma das mais poderosas de toda a Escritura. As asas remetem à cobertura do próprio Deus. Como a galinha protege os pintinhos, como a águia acolhe os filhotes debaixo das asas largas. Assim Deus acolhe os seus. É aconchego, é calor, é proteção, é intimidade. Essa expressão também se conectava à tampa da Arca da Aliança, onde os querubins tinham suas asas estendidas sobre o propiciatório. Ali era o lugar de expiação, de encontro, de misericórdia. É como se ele dissesse: deixa eu morar nesse lugar onde misericórdia e glória se encontram. Me cobre com tua presença, me esconde no teu perdão. Isso aqui é mais que poesia bonita. É teologia viva. É escatologia da alma. Porque quem deseja habitar na presença de Deus para sempre está, na verdade, antevendo a eternidade. Já não quer apenas livramento, quer comunhão. E isso aponta direto para a doutrina da redenção, onde Cristo, nosso tabernáculo eterno, abriu o caminho para que pudéssemos estar com o Pai, não só em momentos de culto, mas eternamente. Repara como a progressão do Salmo é um caminho de volta. Começa no grito, passa pela memória e termina no desejo de morar com Deus. Começa na dor, caminha pela fé e descansa na adoração. E a aplicação é clara demais para a gente ignorar. A alma cansada precisa falar, precisa ser honesta com Deus, precisa clamar, mas não pode parar aí. Precisa lembrar quem Deus é: refúgio, torre, abrigo, asas. E por fim, precisa desejar estar com Ele mais do que deseja qualquer livramento. Tem vezes que o que a gente mais quer é só fugir do problema. Mas Deus usa o problema para nos atrair para mais perto, entende? Ele permite a dor, não para nos afastar, mas para nos fazer correr para debaixo das asas dele. E lá, nesse abrigo, a alma encontra descanso. Isso aqui é profundo, né? Imagina o quanto Davi sentiu ao escrever essas palavras no meio do exílio, longe da casa, longe da estabilidade. E mesmo assim, ele sabia onde era seu lar de verdade, debaixo das asas do Altíssimo. Agora respira fundo comigo. Fecha os olhos por um instante e pensa: você já fez esse tipo de oração? Já clamou com a alma estraçalhada? Já pediu para ser colocado numa rocha mais alta que você mesmo? Já se escondeu debaixo das asas de Deus, como quem foge da tempestade? A gente continua. Mas não agora, porque esse momento aqui merece um silêncio. Um daqueles silêncios cheios de reverência, como quem senta num templo depois da multidão ter ido embora. E só o que sobra é Deus. E como quem vai respirando fundo depois de ter chorado tudo o que tinha para chorar. Ele escreve o verso 5. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Salmo 61, verso 5. Olha o que Davi está dizendo. Deus ouviu os votos dele. Isso aqui não é pouca coisa. No Antigo Testamento, um voto era mais que uma promessa casual. Era um compromisso solene feito diante de Deus. Muitas vezes em momentos de aflição, como um pacto de consagração. Tipo: Senhor, se me livrares, eu te servirei todos os meus dias. Só que o foco aqui nem é o que ele prometeu, é o fato de que Deus ouviu. O verbo usado no original hebraico carrega a ideia de não apenas escutar, mas acolher, considerar, registrar no coração divino. E aí vem a resposta: deste-me a herança dos que temem o teu nome. Que herança é essa? Não é só terras, nem riquezas. É o privilégio de estar entre os que conhecem a Deus, que têm intimidade com Ele, que andam no temor do Senhor. O temor aqui não é medo de castigo, é reverência cheia de amor, é respeito profundo por quem Deus é. Então Davi reconhece que a maior dádiva que recebeu não foi o trono, nem a vitória, mas pertencer à linhagem espiritual dos que vivem em aliança com o Altíssimo. A herança do justo é Deus mesmo, como ele canta em outro salmo. O Senhor é a porção da minha herança. Salmos 16, verso 5. E isso se liga diretamente à doutrina da justificação e da eleição. Davi sabe que, apesar de suas falhas, Deus o separou para si, o escutou, o acolheu e o colocou na companhia dos que vivem debaixo da promessa. Ele não só deseja estar no abrigo de Deus, ele entende que já faz parte da família, que recebeu um lugar à mesa. Agora segura firme no verso 6, porque ele diz: prolonga os dias do rei, que seus anos se estendam por muitas gerações. Aqui a gente vê uma transição poética. Davi começa a orar por si mesmo na terceira pessoa, como se reconhecesse que, mesmo sendo o salmista, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus, ele é apenas parte de algo muito maior, o plano eterno do reino de Deus.
Esse prolonga os dias do rei não é apenas um pedido egoísta para viver mais. É uma oração messiânica, um desejo de que o reinado justo continue de geração em geração. Na tradição judaica, orar pela vida do rei era também orar pela estabilidade da nação. Mas aqui há algo mais profundo. Como Davi sabia que o trono dele estava dentro do plano redentor de Deus? Lembra da promessa em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 ao 16? Ele ora para que esse reinado seja duradouro, que vá além da sua própria vida. É como se dissesse: Senhor, sustenta o teu plano. Faz tua vontade seguir adiante, mesmo depois de mim. A gente vê isso se cumprindo de forma plena em Jesus, o Filho de Davi, o Rei Eterno, aquele cujo trono nunca será abalado. E olha o verso 7. Que ele permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe misericórdia e fidelidade para que o preservem. Primeiro, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Isso aponta para um rei que não governa apenas por estratégia política, mas por estar constantemente na presença do Senhor. O termo diante de Deus indica comunhão, acesso, santidade. Ele ora para que o rei não apenas reine, mas seja preservado espiritualmente na presença divina. E aí ele clama por duas coisas: misericórdia e fidelidade. Essas duas palavras são como pilares do relacionamento de Deus com seu povo. Tsed é o amor leal, o compromisso inquebrável do Senhor, aquela bondade que não abandona mesmo quando o povo falha. Já Emet é verdade, constância, firmeza, a fidelidade de Deus às suas promessas. Davi está dizendo: é isso que sustenta um rei. Não é espada, não é exército. É tua misericórdia e tua fidelidade. Sem isso, tudo desmorona. E mais uma vez, o eco messiânico ressoa. O verdadeiro rei que permanece eternamente diante de Deus é Cristo. Ele não só viveu em comunhão perfeita com o Pai, como também se tornou o canal da Chesed e da Emet para toda a humanidade. Nele, misericórdia e verdade se beijaram, como canta o Salmo 85, verso 10. E aí a gente chega no verso 8 com uma declaração que não é só o fim de um salmo, é uma explosão de louvor. Então cantarei louvores ao teu nome perpetuamente e cumprirei os meus votos dia após dia. Repara só, ele começou o salmo chorando, aflito, com o coração abatido, clamando por socorro. E agora termina cantando. Isso não é bonito só porque é poético, é teologicamente profundo. Mostra o ciclo completo da adoração madura. A alma ferida clama, o espírito abatido é ouvido, a fé é renovada, o coração é reorientado para a esperança e a resposta é louvor. Cantarei louvores aqui está no tempo contínuo. É um compromisso para a vida toda. E o motivo do cântico não é que tudo se resolveu, mas que Deus continua sendo Deus. Isso é maturidade espiritual. Cantar não porque as circunstâncias mudaram, mas porque o caráter de Deus nunca mudou. E então vem a frase: cumprirei os meus votos dia após dia. O que ele prometeu lá atrás, no meio da angústia, ele agora reafirma. Só que agora com entendimento, com gratidão, com constância. É aqui que a gente vê a beleza da perseverança dos santos. Aquela doutrina que nos lembra que quem é sustentado pela graça caminha com fidelidade. E não é fidelidade esporádica, é dia após dia. É como quem diz: não vou viver de promessas vazias. Vou andar contigo todo dia. Vou viver em resposta à tua bondade. A aplicação bate forte, né? Porque esse final não é só sobre Davi, é sobre a gente. É sobre sair do desespero para o louvor. É sobre lembrar que Deus escuta, sustenta, preserva. E a resposta que Ele quer não é um grande espetáculo, mas uma vida comprometida, constante, cheia de temor e de gratidão. Pensa nisso com calma. Tua vida de oração termina em louvor ou em queixa? Teus votos a Deus têm sido renovados ou esquecidos? E mais importante, você deseja estar diante de Deus todos os dias, como o rei que Davi descreve, ou só recorre a Ele quando as coisas apertam? Esse salmo é como uma escada espiritual. Começa no vale, sobe pela memória, se firma na esperança e termina no alto do templo, onde se canta e se cumpre o que se prometeu. E olha, isso aqui merece uma pausa profunda. Feche os olhos por um instante. Imagina esse salmo como um ciclo completo de vida com Deus. E deixa o Espírito te lembrar, o lugar mais alto não é o palácio, é o esconderijo dele. A vitória mais real não é sobre o inimigo, mas sobre o desespero. E o louvor mais sincero é aquele que nasce da dor transformada em fé. A gente ainda tem muita estrada para caminhar, mas daqui para frente já não andamos do mesmo jeito. Porque quem clama, confia. E quem confia, canta. Hoje no Bíblia Acolhe, a gente caminhou junto por entre os versos do Salmo 61 e que jornada, hein?
Começamos com Davi quase sem fôlego, clamando do fundo da alma como quem chora no escuro e estende a mão tateando por socorro. Ele estava longe, longe do trono, longe da casa de Deus, longe até de si mesmo. Mas mesmo no exílio da alma, ele sabia para onde olhar, sabia para quem gritar. E gritou. E Deus ouviu. Vimos como esse clamor virou confiança. Como o lamento abriu espaço para a memória viva de quem Deus é. Refúgio, torre forte, abrigo com asas. A linguagem ali não era simbólica apenas. Era visceral, real, concreta. Porque quem já sentiu medo de verdade entende a força de uma torre. Quem já foi perseguido por angústias sabe o valor de um esconderijo. Davi nos lembrou que a oração verdadeira não é aquela perfeita, com palavras ensaiadas, mas aquela que escorre da alma. Ele pediu para ser colocado numa rocha mais alta porque reconhecia que não dava conta sozinho. Isso toca forte, né? Quantas vezes a gente tenta subir pelas próprias pernas, quando na verdade a nossa salvação está em ser erguido por Deus? E depois, naquele tom de quem já sentiu o abraço do Eterno, ele se volta à fidelidade divina, reconhece que já foi ouvido antes, que já tem uma herança, a herança dos que temem o nome do Senhor. E então, ele canta. Sim, o mesmo que começou aos prantos, termina louvando. Porque é isso que Deus faz. Ele transforma desespero em melodia. Ele pega um coração abatido e ensina a dançar de novo. Não por ignorar a dor, mas por ter experimentado o cuidado do Altíssimo. No final das contas, Davi nos entrega mais do que um salmo. Ele nos dá um roteiro de sobrevivência da alma. Um passo a passo para quando a vida pesa, para quando os dias escurecem e a gente não sabe mais onde pisar. Ele nos ensina que o esconderijo de Deus é alto demais para alcançarmos, mas acessível o suficiente para quem clama com fé. Ele nos mostra que há herança para quem teme, misericórdia para quem pede, fidelidade para quem espera e louvor para quem permanece. Então guarda isso contigo. Quem anda com Deus pode até começar a jornada chorando, mas vai terminar cantando. Porque o Deus que escuta também sustenta. O Deus que abriga também levanta. E o Deus que perdoa também faz habitar. Até o próximo capítulo dessa caminhada bíblica. E se hoje teu coração estiver parecido com o de Davi, abatido, cansado, longe, não tenta subir sozinho. Pede para ele te colocar naquela rocha mais alta. Ele ouve, ele atende, ele é fiel. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.